Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um tutorial. E hoje a gente vai entender como realizar aí a configuração de uma ficha técnica de um produto. Para muitos estabelecimentos isso é muito importante para controlar melhor o seu estoque, entender exatamente quanto que se gasta em cada produto, entender o seu preço de custo, mas principalmente saber manter o padrão ali daquele produto, manter a qualidade e o cliente na ponta ali, ele sempre recebia o mesmo produto, com a mesma qualidade, com a mesma quantidade de itens que foi consumido desde a primeira vez. Então, para isso, a gente criou a ficha técnica. Então, como que eu configuro uma ficha técnica? Dentro de um produto, a gente tem que considerar que ele existe ingredientes. Então, antes de eu pensar em montar uma ficha técnica, eu tenho que cadastrar os ingredientes. Então, eu vou colocar ali pão, carne, bacon, ovo, frito. Aqui, no caso, eu estou usando uma hamburgueria de exemplo, né? Então, vocês veem que tem bastante itens de uma hamburgueria. E uma vez que eu tenho esses itens aqui, ele tem o seu custo. Então, quanto que custa um pão? Então, esse pão aqui, ele me custa R$ 1,19. Beleza. Quanto me custa uma carne? Então, eu vou cadastrar carne ali, posso colocar uma imagem. Ela me custa R$ 2,50. Quanto me custa um bacon? Aí eu posso mudar, tá? Vitor, é unidade, é quilograma, é litros, né? Posso especificar a unidade de medida desse produto. Quanto que é o bacon? O bacon ali também é unidade. Mas por que unidade, Vitor? Se a gente está falando de bacon. É porque, na verdade, tem lanchonetes que trabalham com bacon fatiado. Então, eles contam a quantidade de fatias. Então, cada lanchonete trabalha de um jeito. Se você trabalha por quilo, então você coloca quilograma e você coloca ali que o seu bacon, depois, na hora da ficha técnica, a gente montar, você vai colocar ali que leva 100 gramas, 50 gramas, etc. Vou até deixar aqui como um quilograma. Eu vou falar que, no caso, o quilo do meu produto de bacon aqui, vou colocar que seja R$ 15, tá? Pronto, aí eu tô falando que é o quilo, beleza? Show de bola, salvei aqui. Agora eu vou em produtos. Eu vou aqui no meu produto, vou clicar aqui e eu vou montar a ficha técnica desse meu produto. Vou pegar aqui o hambúrguer mesmo, tá? Ó, vou editar, vou na ficha técnica. Ó, observa que ele não tem nada, tá vendo? Então eu vou falar que ele leva um pão, coloquei ali, ó. Aí você observa que o custo total do meu produto já está sendo somado. Então eu vou falar que é um pão, ele leva uma carne, bacon, tá vendo? Agora aqui é gramatura. Então vou dizer que levam 100 gramas de bacon, 0,100 gramas. Observa que ele já identificou que é 100 gramas e somou 100 gramas ali e não 1 quilo, senão daria aqui mais de R$ 15, né? Beleza, vou falar aqui também que tem ovo frito, tá? Observa que como eu não coloquei valor no ovo, então não teve mudança aqui, tá? Então, se eu tiver valores aqui, ele vai somar, tá joia? Às vezes você não vai precificar, às vezes uma alface, um tomate, Vitor, não tem muita noção, então isso aí não vou precificar. Tudo bem, é a sua maneira de fazer essa gestão, tá? O mais importante aqui é você entender que quando você preenche a ficha técnica e que os ingredientes têm o seu valor, você começa a entender qual é o custo real desse item, tá? E aí, aqui no produto, você não pode colocar o preço de custo, tá? Porque o preço de custo ele já está sendo utilizado da ficha técnica. Depois você tem relatórios que te mostram preço de custo, preço de venda, e aí você consegue entender que você vendeu X, o preço de custo foi Y e a sua margem de lucro foi W ali, tá bom? Agora aqui você vai vir ó, em estoque, ficha técnica. E olha que bacana, agora você tem um perfil, uma ficha, né? Literalmente uma ficha técnica do seu produto. Então, por exemplo, o hambúrguer que a gente acabou de montar, eu vou abaixar aqui, ó. Ele vai me mostrar que é uma unidade de pão, uma unidade de carne, 100 gramas de bacon e uma grama de, no caso aqui eu coloquei o ovo frito, lá ele está configurado como quilo, né? Aqui não tem valor nenhum. E olha que bacana, com produto, quantidade vendida, né? Preço de custo e de forma individual. Para que essa janela aqui serve? Isso aqui é muito bom quando você precisa, por exemplo, orientar uma pessoa na hora da montagem, o que, que leva, quanto leva, né? Ah, Vitor, tô vendo se essa ficha técnica do hambúrguer tá ok. Você precisa entrar no cadastro de cada item, né? Basta você ter essa janela de visualização, como se fosse um monitor de ficha técnica, tá? E aí você bate o olho e consegue conferir se está tudo ok. Lembrando, Vitor, mas a minha carne aumentou. Beleza, você pode alterar o valor lá da carne somente, só do ingrediente, e já vai alterar em todo o sistema, em todos os itens que levam aquela carne, beleza? O mesmo se aplica também para as opções, tá? Porque às vezes você tem a opção associada ao produto.
Então você pode criar uma opção tipo adicional de bacon e você associar o bacon do adicional ao ingrediente bacon. Ou seja, se a pessoa vender um hambúrguer e pedir o adicional de bacon, na venda vai considerar o preço de custo daquele produto. Aí o preço de custo aumenta e a margem de venda também. Beleza? Então espero que tenha compreendido, que tenha ficado claro para vocês. Lembrando sempre, nosso suporte está sempre à disposição para ajudar, para contribuir, para trocar muita ideia também em relação aos seus modos operantes aí. A gente entende e sabe que cada negócio trabalha de uma forma diferente, nunca é igual ao outro. Então a gente está sempre à disposição para entender e te dar aí a melhor solução para que você possa ter a gestão mais próxima do que você precisa, se não a melhor gestão com o nosso sistema, tá bom? Então, até o próximo tutorial e um grande abraço.